E aí pessoal, hoje é minha vez aqui no Sandália do Pé. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito especial. E vamos convidar aqui Gessinho. Gessinho, tira a sandália do pé, meu irmão, que hoje o papo é santo. Oi Elvis, tudo bem? Tudo bem, Gess? E você? Rapaz, muito bom. Feliz em estar aqui. Que bom. Para os que não me conhecem, meu nome é Gerson, conhecido por Gessinho, e é uma felicidade estar falando com os irmãos. Que bom. Gerson, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Nós vamos falar sobre a igreja. E o nosso tema de hoje é bomba nuclear, certo? Nós sabemos que, a gente sabe que a igreja ela tem um forte impacto na nossa família, no nosso convívio social. E eu te convido hoje, meu querido, para a gente poder comentar um pouco sobre esse assunto aí, que é tão precioso, que é justamente a igreja. Essa bomba nuclear tão preciosa, o efeito que ela causa em nossas vidas, o efeito que ela causa em nossa família, em nosso convívio social, em nosso trabalho, em todas as áreas da sociedade. Vamos lá? Bora lá, né? Vamos lá. Realmente é uma bomba nuclear. Falar da igreja é algo maravilhoso, porque a igreja foi essa bomba em nosso viver. A igreja foi essa bomba que mudou o nosso viver, né? Nosso viver social, nosso viver familiar. E até mesmo tem mudado o nosso viver de reuniões. Então é uma bomba nuclear. Exatamente. E quando a gente vê assim sobre o que a igreja ela pode causar, não é, Gerson, na nossa vida, é um poder muito grande, né? Por isso que o nosso tema aqui no Tira Sandália hoje é bomba nuclear, porque é uma bomba que ela consegue um raio de alcance muito grande, né? Uma potência muito grande. É isso? A igreja ela é a representação de Deus na terra, né? Os irmãos foram muito felizes em colocar esse tema, né? Bomba nuclear. Porque a igreja, ela tem esse poder. A igreja, ela tem o poder de amarrar na terra e ser amarrado no céu. Ela também tem esse poder de desamarrar na terra e tudo também será desamarrado no céu. A igreja, ela tem esse poder. Amém. Agora nós precisamos saber como usarmos esse poder que Deus nos deu. Não é verdade? Verdade, é isso mesmo. E assim a gente pode perceber, quando a gente vai para a Bíblia, em alguns capítulos, a gente percebe que o Senhor, a igreja, ela está na intenção de Deus desde o Antigo Testamento. Verdade. Né? A gente olha mesmo o povo de Israel, um povo escolhido de Deus, né? Um povo que Deus ele encontrou o seu bom prazer naquele povo. Verdade. Mas antes disso, a gente tem também a história de famílias que foram chamadas, né? Que Deus ele desejava não somente o homem sozinho, mas ele queria também esse homem coletivo, quando ele chamou a família de Noé, a família de Abraão, né? E a sua descendência, para ter uma expressão muito forte naquela época, não é verdade? Com certeza, porque Deus ele tem um desejo. Deus ele tem um desejo no coração. Deus, ao fazer o homem, ele fez com um desejo, para que o homem o expressasse. E Deus colocou o homem no jardim do Éden. É para que se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele expressaria Deus eternamente. Mas, graças a Deus, que hoje nós estamos no jardim do Éden. A igreja é esse Amém. Jardim. Verdade. Deus Amém. hoje está cumprindo o seu desejo. Deus hoje está cumprindo a sua vontade por meio da igreja. Por isso que hoje nós precisamos desfrutar da igreja como o jardim de Deus, como essa bomba nuclear. Esse poder que exerce, não é, Jéssica? Esse poder que exerce. E assim, a igreja ela é totalmente orgânica, não é, Jéssica? Essa é uma vida. É uma vida. A partir do momento que eu e você e todos aqueles que estão também nos assistindo vierem a crer no Senhor, que já creem no Senhor, eles se tornam a igreja. Então, assim, o que é isso? É quando eu recebo a vida de Deus, aí o Senhor já... Aí quando nós recebemos a vida de Deus, a nossa vontade é o quê? Reunir. É mesmo. Agora, nessa época de pandemia, né, que nós estamos passando, graças ao Senhor, com fé em Deus, logo isso vai se cessar, isso passa completamente. Sim. E nós voltamos às reuniões aqui em Vitória da Conquista final de semana passado, né? Final de semana passado. Então,
ali, naquele ajuntamento, houve a igreja. Não é simplesmente viver isolado, não é isso. A igreja ela precisa de uma expressão, né? De uma expressão. Esse final de semana nós tivemos reuniões aqui em Vitória da Conquista, onde teve a expressão da igreja, né? A expressão da igreja. Então é coletivo, é poderosa, é demais, é fantástico. Quando a gente fala, né, Elvis, quando fala a igreja como essa bomba nuclear, para aqueles que ainda não conhecem, não sabem, ou não tiveram uma visão dada por Deus e ainda não viu a igreja, soa assim estranho, mas é o poder que Deus deu. É como você falou, nossas reuniões voltaram, graças a Deus, que tudo passa, mas só o Senhor permanece. E graças ao Senhor, voltamos a reunir. E reunir, Elvis, com os irmãos é bom demais, né, Elvis? É bom demais. Estar junto dos irmãos. É bom demais. Estar junto dos irmãos é maravilhoso. Esse poder coletivo muda. Esse poder coletivo transforma o nosso ser. Esse poder coletivo, nas reuniões da igreja, não tem nada melhor. Graças ao Senhor. Amém. E você falou uma coisa interessante aí, né, Jéssica? Quando a gente reúne, quando nós reunimos com os irmãos, é bom demais. É fantástico, é um negocinho surreal. E quando a gente reúne, aí o que acontece? Você sai de uma semana, aquela semana, rapaz, cheia de coisas, cheia de situações, aí você entra na reunião da igreja, você vem com o coração para a reunião da igreja, quando você começa a desfrutar, começa a se envolver com os irmãos, você esquece de tudo. Simplesmente você esquece de tudo. Vai ter uma segunda-feira pela frente, né? Todos nós temos uma segunda-feira na nossa vida. Mas assim, você já entra com outra força. Então é esse o poder que a igreja ela consegue exercer sobre nossas vidas de forma bem simples, exemplificando, né? Então, quando nós reunimos com os irmãos, é fantástico, é um negócio assim surreal. Você se alegra, você canta, você depois da reunião você vai ter comunhão com os irmãos, aquele convívio gostoso, você é a sua família, realmente a sua família. Então é muito bom, é muito bom. Ô Elcio, eu costumo de dar os exemplos, e os irmãos também dão vários exemplos, e um dos exemplos é como as reuniões da igreja é como um posto de gasolina, né? Você chega nas reuniões às vezes com o seu tanque baixo, né? Mas na reserva. Mas ali... Ou às vezes chega até com o carro empurrando. Mas chega. O importante é chegar. O importante é chegar. Pô, eu estou aqui, eu não sei como eu cheguei empurrando, né? Empurrado, às vezes até meio quase parando, mas eu cheguei. E nós nunca saímos da reunião como nós chegamos. Por quê? Porque ali há o desfrute, há um gozo celestial. Aí nosso tanque, como nós falamos, nosso tanque sai cheio, né? Para nossas virações da semana. E esse poder, ele precisa também não só ficar nas reuniões, né? Esse poder, ele nos influencia. Esse poder, ele muda a nossa vida. Esse poder que nós desfrutamos hoje, ele mudou o nosso viver, né? Mudou o nosso viver social, mudou o nosso viver familiar e também muda as reuniões. Agora, Elcio, como esse poder que nós estamos falando, como esse poder pode nos mudar nas reuniões, no meu viver familiar, no meu viver social? Como isso pode acontecer, Elcio? Pela manifestação, pelo poder, pela expressão da igreja, né? Pela expressão do nosso viver. É a expressão, na verdade, desse coletivo. Né, o coletivo. Você falou de uma coisa muito boa, assim, você chega na reunião às vezes com o seu tanque ou na reserva, ou você chega empurrando o carro. Aí as suas baterias são recarregadas, você vai para uma semana seguinte que você consegue, às vezes, e muitas vezes, até entre aspas, sem querer ou involuntariamente, você acaba expressando esse poder. Né? Você expressa esse poder. Outra coisa, já você estava considerando aqui, sabe? Na nossa experiência de salvação,
quando a gente recebeu o Senhor, a nossa vida ela mudou. Amém. Mudou. Né? Não foi uma mudança exterior, Sim. de fora para dentro, mas foi de dentro para fora, justamente por conta do poder do convívio com os irmãos, o poder da igreja. Né? O poder da igreja. E eu vou falar, Elvis, assim, como você terminou de falar, né? Eu vou falar o que o Senhor fez comigo. O que o Senhor fez comigo? Porque uma coisa é você falar o que os outros perceberam, já desfrutaram. E outra coisa é você falar aquilo que você tocou, que você já desfrutou, né? Eu queria, assim, né, poucos instantes, assim, até mesmo dar um testemunho, o que a igreja fez em minha vida. Né? A igreja, Elvis, quando eu não via a igreja, eu desfrutava das coisas do mundo, assim, e me apegava àquelas coisas, e achava que não tinha nada melhor, nada era melhor do que aquilo que eu estava desfrutando. Né? Eu estava assim, eu sempre falo para as pessoas que nessa época eu desfrutava de uma balazinha de chocolate. E achava que eu não tinha nada melhor. Eu achava que eu não tinha nada melhor, Elvis. E aí as pessoas até mesmo vinham falar, pregar o evangelho, falar de Deus para mim. Eu não aceitava, porque eu achava que ser crente era deixar todas as coisas maravilhosas para trás e ser um crente, coitado. Deixou tudo que é bom, agora vai ser crente. Na minha concepção, na minha pequena visão, era ser crente, era ser isso aí. Mas um dia, Elvis, graças a Deus, que um dia, graças a Deus, alguém bateu na minha Amém. porta e falou da igreja para mim, e essa bomba nuclear chegou na minha casa, Elvis. E aí me mudou. Aí para completar esse exemplo que eu dei da bala, né? Aquela bala que eu achei que nada era melhor do que aquilo. Quando os irmãos chegaram em minha casa, eles me apresentaram uma barra de chocolate. Você tá entendendo? Eu desfrutava de uma bala de chocolate e achava que não tinha nada melhor. Aí os irmãos me apresentaram uma barra de chocolate. Ih, meu Deus! E eu desfrutei. Eu fiz essa troca. E hoje nós estamos desfrutando, né? E mudou o meu viver social. E tem mudado o meu viver familiar, Elvis. Graças a Deus. É isso aí, Jéssica. É igual você acabou de falar aí, né? Nossa família, né? Nossa família. Quando eu comecei a reunir, eu ainda não era casado. Então, já começou a refletir, claro que de forma bem positiva, na vida com os meus pais, na vida com meus familiares. Eles perceberam a mudança, mas como você também falou, não foi nada imposto, não foi nada de doutrinas vãs, né? Como a Bíblia se refere. Então, assim, foi algo bem, foi orgânico, tudo orgânico. Porque a igreja é orgânica, por isso que ela é tão poderosa, porque a igreja, Jéssica, é a expressão da vida de Deus. É a expressão da vida de Deus. Então, todas as vezes que a gente convive com os irmãos, que a gente tem comunhão com os irmãos, mais da expressão de Deus é dada a nós, não é? É dada a nós. E assim, uma coisa sobre testemunho, né, que a gente pode comentar aqui também, tem mais comunhão, é quando a gente está trabalhando ali na nosso labor ali, diário, semanal, e a gente tem a impressão que a nossa pessoa naquele ambiente está sendo a expressão da igreja, não é? Está sendo a expressão da igreja. Você está dando testemunho, você está expressando a igreja, porque, Jéssica, não sei se você já teve essa impressão. Quando você está em determinados ambientes, você sente uma certa responsabilidade de representar todos os irmãos. Isso, é verdade. É o testemunho da igreja, é o poder da igreja. Isso. É o poder da igreja. Você não está só, eu estou te representando no meu trabalho, estou representando os irmãos que reúnem aqui com a gente, também, não só isso, mas todos os cristãos de Vitória da Conquista. Então, falando de forma local,
Então eu estou ali no meu trabalho, mas eu estou expressando todos eles, não é verdade? Porque a igreja depende também, assim, Elvis, como você vê a igreja, né? Porque tem pessoas que, como nós falamos no começo, eu tô fraco, eu tô sem poder, poxa, eu tô assim, eu tô assado. Então eu vou para a igreja, você tá entendendo? Aí ela fala, então hoje eu vou para a igreja. E aí você faz uma pergunta, onde você estava? Ela, eu estava na igreja, eu fui para a igreja, eu vim da igreja. Então, quando ela fala isso, espontaneamente ela está falando que ela não tem poder. E que o poder está na igreja, entendeu, Elvis? Que o poder está em 4 paredes. Quando eu saio das 4 paredes, aí o poder fica ali. E não é assim. Não é assim. Dessa forma, né? É como você falou, quando você está em determinado ambiente, você sente a responsabilidade. Você ali está representando a igreja. Esse poder ele influencia aquilo que nós falamos, né? Ele influencia o nosso viver social. Onde você passa, não é mais a mesma coisa. Quando você abre a sua boca, quando você vê o que é a igreja não é 4 paredes, que a igreja é todo aquele que recebeu a vida de Deus dentro dessa cidade, Vitória da Conquista, faz parte dessa igreja, que você viu isso transforma, isso muda. Esse poder que antes você achava que estava embaixo de 4 paredes, que agora você faz parte da igreja e que você recebeu esse poder, isso aí te mudou, isso aí mudou, me mudou, isso aí nos muda onde você chega. E assim, ó, Jess, você falando de mudança, eu lembrei de um capítulo muito importante da Bíblia. Aliás, tem 2 capítulos importantes, né? Claro que tem vários, mas 2 importantes, que é Mateus 16, né? Todo o capítulo ali falando sobre o que o Senhor pediu aqui. O Senhor perguntou aos discípulos o que eles achavam que ele era. Pedro teve aquela revelação e o Senhor pôde revelar para ele sobre a igreja. Só que tem um capítulo que me chama muita atenção, que acredito que é a sua experiência também, que é o capítulo 2 de Atos. A partir do versículo 37, você pode perceber essa mudança na vida de pessoas que até então estavam de forma comum, vivendo as suas vidas de forma comum, que ali o poder da igreja, essa bomba atômica entrou na vida deles e... Verdade. E saiu mudando tudo, mudou tudo, Jéssica. Mudou tudo. A maneira deles lidarem até mesmo com as questões financeiras, Sim. né? Que ele fala que eles vendiam suas propriedades, entregavam na mão dos discípulos. E então, assim, eles se desapegaram de tudo que era terreno, né? De tudo que era terreno. E aconteceu isso comigo e com você. E também acredito com os irmãos, com o pessoal que está nos assistindo em casa, acredito que tenha acontecido isso com você. Se não aconteceu, precisa acontecer. Essa mudança de vida, não é? Então a igreja, ela exerce esse poder, não é, Jéssica? Esse poder maravilhoso. E hoje, amém, na sim, realidade, todo cristão, ele deseja isso. Todo cristão, ele quer mudar. As pessoas estão cansadas disso, né? Elas querem algo melhor. Isso eu até queria dizer, aproveitando que você está falando, ia dizer para o pessoal que está em casa, aproveite o poder da igreja para mudar a sua vida. Aproveite essa bomba atômica para mudar a sua vida, que a igreja, ela muda a sua vida, né? Ela muda todas as áreas, traz tudo novo. E sim, esse capítulo, né, Elcio? Esse capítulo que você falou é algo maravilhoso. Eles estavam reunidos ali, de repente veio do céu e eles se encheram de poder. E assim também eu vejo assim, na experiência de Paulo, né? Quem era Paulo, né? Ele era um homem assim bastante eloquente, super inteligente, mas só que ele era conhecedor da Bíblia. Ele conhecia do começo ao fim a Bíblia, ele conhecia todos os trâmites da lei, né? Todas as coisas ele conhecia, mas pelo fato de tanto conhecimento em sua mente, sem saber o que fazer, ele perseguia a igreja. Sem saber, ele perseguia a igreja. Que era o Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso. Mas um dia
essa bomba chegou até Paulo, Elvis. Essa bomba nuclear chegou até ele. Amém. E mudou a vida de Paulo. Amém. Mudou a vida de Paulo. Amém. E aí ele, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, mas vivia contente em toda e qualquer situação. Hoje, Elvis, eu falo com você e falo com os irmãos e até mesmo para as pessoas que nos ouvem. A igreja, ela tem esse poder de nos fazer satisfeitos, de nos fazer alegres. Porque a igreja não é algo físico. A igreja é espiritual, é um organismo vivo, né? Porque onde você estava, ali está a igreja. Onde eu estiver, ali está a igreja. Na minha casa, ali está a igreja. No meu trabalho, ali está a igreja. Na minha escola, na minha faculdade, ali está a igreja. Porque eu faço parte da igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Né, Elvis? Graças a Deus. Verdade. E nós desfrutamos disso. Quem éramos nós? Amém. Onde estávamos nós? E Deus nos chamou e nos colocou na igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude. Amém. Que a tudo enche em todas as coisas. Aí as pessoas, Elvis, aí eu não posso falar muito não, porque eu empolgo. Quando eu falo da igreja, eu fico empolgado. Pode falar, meu irmão. Você já tirou a sandália do pé mesmo, ó? É isso mesmo. A igreja é algo maravilhoso, É né? gostoso falar da igreja, é gostoso. Olha, falar sobre a igreja. Antes de ganhar a visão da igreja, eu estava no mundo, né? E como as pessoas do mundo sempre falam, oh, eu preciso casar, eu vou casar. Se não der certo, eu já estou falando, referindo já na questão do Senhor nos mudar familiar, né? O nosso viver familiar, como o Senhor muda. Então, quando eu estava nessa situação, um dia eu falei, eu vou casar. Se não der certo, eu largo. Eu vou buscar a minha felicidade, né? Eu falei isso e essas palavras a gente ainda ouve. Muitas pessoas, o casamento se não dá certo, tenta novamente até um dia. Mas, olha, Elcio, e irmãos e amados amigos, um dia eu falei, vou casar, e realmente eu casei, né? E ali, como de costume, Elvis, irmãos e amigos, como de costume, a pessoa que estava celebrando ali o meu casamento, aí leu um versículo, e no versículo estava escrito, né? Gênesis, capítulo 2, fala assim, eis que deixará o homem, pai e mãe, e os dois se unirão e se tornarão uma só carne. Mas para mim, ali naquela hora, ele estava falando como costume, como uma tradição, que até mesmo eu já tinha ouvido em outros casamentos as mesmas palavras, esse mesmo versículo, como um costume, uma tradição. Mas o que eu quero te falar, Elvis, depois que eu recebi o Senhor, depois que eu ganhei a visão da igreja, amém. Eu fui levado, Elvis, irmãos, para uma reunião da igreja. E a primeira palavra que eu ouvi foi sobre o casamento. Pois é, foi sobre o casamento. Você sabe qual foi o primeiro versículo que eu ouvi? Foi, eis que deixará o homem pai e mãe. Mas foi totalmente diferente. Foi diferente. Algo entrou aí dentro de mim. Aí os irmãos leram, eis que deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Meu Deus, aquilo ali para mim foi algo espetacular. Falei, meu Deus, eu sou eu represento Deus. O meu casamento tem uma representação, eu represento Deus na terra. E minha esposa representa a igreja, sabe, Elvis? Aí, nessa comunhão, o irmão leu Efésios capítulo 5, versículo 32, se eu não me engano. Aí falou assim, ó, eis que deixará o homem pai e mãe, e os dois se tornarão uma só carne. E no 33 ele fala assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a
Cristo e a igreja. Quando eu vi isso aí, Elvis, aquelas palavras que eu falei, se não der certo eu largo, mudou. Mudou o meu viver. Mudou o meu viver familiar. Hoje eu dou valor do que é o meu casamento. Na realidade, a partir daquele dia, 35 anos atrás, eu comecei a dar valor ao que é o casamento. Amém. E mudou o meu viver familiar. Tem mudado o meu viver familiar. A igreja, ela tem esse poder. Não é, não é uma lei. Agora eu sou crente, agora eu vi a igreja, agora eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Não. É algo interior. É algo orgânico. É algo que muda o nosso ser. E que contamina os lugares onde você vai. Né, Elvis? Graças a Deus. E eu acho que isso também é a sua experiência, né? É a fragrância de Cristo, né, Jéssica, que é espalhada, né? Que Cristo, ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o Senhor da igreja. Então, a igreja o expressa. Todas as vezes que a gente está em determinados ambientes, o que vai acontecer? Vai ter essa fragrância que será manifesta nos lugares. Hoje você falou de uma coisa, você dando o seu exemplo aí, eu posso também reforçar essa questão sua aí, sobre essa questão, e também do poder, como a gente está falando sobre a bomba atômica, né? Sobre a bomba nuclear, sobre a igreja, a gente pode citar assim também, todas as vezes, a gente tem essa experiência, né? Quase todo final de semana, até mesmo em grupo de WhatsApp, os irmãos pedem oração, os irmãos pedem para que oremos por determinado assunto. Quando a igreja, Jéssica, ora, porque é aquilo que está no capítulo 16 de Mateus, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando a igreja entra em ação, ela ora, Deus, ele ouve. Claro que na nossa experiência pessoal, Deus, ele também vai ouvir as nossas orações. Ele ouve. Mas tem casos específicos que quando a igreja ora, porque toda autoridade foi dada à igreja. A igreja tem uma chave, não é? A igreja tem uma chave. Às vezes os irmãos levantam na reunião pedindo oração por determinado assunto. Até de forma geral a gente pode falar, orar pela obra do Senhor, orar pela pregação do Evangelho, né? Pela mensagem, uma mensagem que vai ser ministrada, que vai ser compartilhada no sábado à noite, o compartilhar dos irmãos. Quando a gente ora, o Senhor, ele se move quando a igreja ora. Por isso que a igreja tem um poder muito grande, Jéssica. A igreja tem um poder fantástico, assim. A igreja é muito... O Senhor designou esse poder à igreja, ele deu essa autoridade à igreja, né? Sim. E esse poder não é dado a um indivíduo, né? Ele é dado à igreja. Aí quando você vai para a Bíblia e fala assim, quando você lê 1 Coríntios, em vários outros livros, eu vou citar 1 Coríntios capítulo 1, quando Paulo fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, né? A igreja de Deus que está em Corinto. Se você ver, aí o versículo fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Esse poder, ele não é dado a indivíduos. Esse poder dessa bomba é dado à igreja. Por isso, a igreja, quando estamos unidos aos irmãos juntos e nós oramos, como você falou, para determinada situação, isso transforma, isso muda. Verdade. Isso amarra no céu e também amarra na terra. Você, ouvintes, amigos, irmãos, você tem esse poder de amarrar as coisas negativas na terra. Amém. Verdade. Você tem o poder de desamarrar as coisas positivas do céu, mas você precisa estar na igreja. Você não tem esse poder. Você não pode ter esse poder como uma pessoa individual. Mas tem outro versículo, fala assim,
parece, se eu não me engano, em Atos fala assim, a oração da fé. Esse poder você traz ele para você por meio da fé, né? E a oração da fé ela cura o enfermo, ela liberta, ela até mesmo perdoa, porque se você ora para Deus curar determinada pessoa, não que nós damos ênfase à cura, a igreja, ela, né, mas ela tem esse poder de curar, ela tem o poder de libertar as pessoas do império das trevas e transportar as pessoas para o reino do Filho do seu amor. Do Filho do seu amor. E nós só precisamos fazer uma coisa, é perceber esse poder. Amém. É ganhar essa visão da igreja. Isso, ganhar essa visão. Amém. E você falou de 1 Coríntios, né? A igreja de Deus que está em Corinto, sim, a gente pode citar a igreja de Deus que está em Vitória da Conquista. Isso mesmo. E quando a gente lê a carta aos Tessalonicenses, Paulo ele começa a carta falando a igreja dos Tessalonicenses. Isso mesmo. A impressão que dá é a impressão mais íntima, né? A igreja dos Tessalonicenses. Aí, quando os Tessalonicenses leram essa carta que ele escreveu, aí eles falaram assim, eu posso até de certa forma inferir, eu acho que eles pegaram a carta e falaram assim, a igreja também é minha, né? A igreja dos Tessalonicenses, eu sou a igreja é minha, né? Então assim, aí reforça a questão da expressão da igreja em nossa vida, né? O que ela pode mudar, sim. E aí fala assim, a igreja dos Tessalonicenses, ponto, em Cristo Jesus. Os Tessalonicenses, o que era? Tessalônica era uma cidade, E ali não está falando de uma cidade, está falando das pessoas que vivem, dos cristãos daquela cidade. Quando Paulo escreve essa carta, ele não escreve para prédios físicos, né? Ele escreve para a igreja dos Tessalonicenses em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo Jesus, ele pode ler essa carta. Todos que estão na igreja, eles podem ler essa carta. Mas se você não está na igreja, você não tem esse poder de ler essa carta que Paulo mandou. E 1 Coríntios também né? A igreja de Deus que está em Corinto. Aí fala assim, Isso. Por exemplo, se você escrevesse uma carta para uma escola, né? Você escrevesse uma carta para uma escola, destinada a tal escola, né? Mas você já foi ou é um aluno, mas não está na escola. Será que esse aluno que não está na escola, ele tem esse poder de abrir essa carta? De ler essa carta? Ou essa carta ela só foi destinada para a igreja? Essa carta, Elvis, ela não pode ser lida por indivíduos, né? Por um aluno fora da igreja. Essa carta ela foi endereçada para a igreja. Essa carta foi endereçada para aquela escola. Só quem está na escola tem o poder de abrir aquela carta. Você entendeu? Só quem está na escola tem esse poder de ler essa carta. Por isso que há uma urgência, Deus tem essa urgência que as pessoas vejam o que é a igreja, que ganhem o que é a igreja. Paulo mudou isso. Paulo antes não sabia o que era a igreja. Paulo, tão eloquente como falamos, né, tão inteligente, mas ele não via a igreja. E Paulo ele foi arrebatado, não foi, Elcio? A Bíblia fala que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ali ele teve visões, né, e revelações. E sabe, Elcio, você sabe qual foi uma das revelações que Paulo teve quando foi arrebatado ao terceiro céu? Foi a igreja. Ele viu que todos os irmãos de Coríntios, independente da sua situação, todo aquele que recebeu a vida de Deus, que estavam naquela cidade em Corinto, fazia parte da igreja. Isso foi desvendado, isso foi mostrado para Paulo, Elcio.
Paulo viu isso, que não depende de classe social, não depende de raça, não depende de cor, só depende de uma coisa, de receber a vida de Deus. Você já faz parte da igreja. Agora, qual é o problema? É que as pessoas ainda não viram isso, porque o dia que vê, muda, transforma e liberta, não é, Elcio? O dia que nós vimos, nos mudou. Amém, Jess. Jess, o papo tá muito bom, rapaz. Se deixar a gente aqui. Ih, rapaz. Que Deus nos guie. E amanhã a gente precisa trabalhar ainda, né? Mas é hora de chamar a tag, né? Da gente poder falar sobre. Chamar a tag, né? Vamos chamar a tag. Dá um tempinho. Olha só, agora nós vamos para a nossa tag. A nossa tag de hoje é um jogo de 3 palavras que os irmãos da produção prepararam para a gente, viu, Jéssica? Sim. Eles prepararam para a gente aí um jogo de 3 palavras que terão aí heróis da fé de épocas diferentes para a gente poder adivinhar aí. Meu Deus, vamos lá, meu pai. Bora lá. Vamos lá. Primeiro nome, a dica vai ser para Elvis. Primeira dica é benjamita. 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 Passa aí. Para Gerson agora. A segunda dica é cegueira. Benjamin, cegueira. Paulo. Acertou. Acertou, Gerson. Muito bom. Agora para Gerson. Primeira dica para Gerson. Certo. Inglaterra. Inglaterra. Passo. A segunda dica para Elvis. Sim. Oração. Inglaterra, oração. George Miller? George Miller. Empatado. Vamos lá. Yes! Terceiro nome, a primeira dica para Elvis. Hebreia. Duas em uma, né? Porque... Opa! Já tô sabendo. Opa! Hebreia. Passa. Segunda Temos dica. aqui na cabeça, mas não. Segunda dica para Gerson. Sim. Açoeiro. Noemi? Noemi? Não, meu sequer. No Rei Açoeiro. Eu esqueci. No Rei Açoeiro. Oh, Jesus. Vamos pra Elvis, gente. Jesus. Pronto, é o quarto nome. Gerson, sua chance de virar um jogo. O quarto nome é primeira dica para Gerson. Igreja. Opa. Igreja? Igreja. Fala. Eu passo. Fala aí, Elvis. Ixi, meu pai até. Segunda dica para Elvis. Visão. Batmania? Não. Próximo, Gerson. Senhor Jesus. Sim. Terceira dica. Chinês. Irmão Dong. Whitney Lee. Ué, Na verdade, você acertou, né? Você falou. Eu acertei. Vamos lá, outro pra você. Quem você acha que é? Watchmani. Watchmani. Ih, já acertei de novo. Não, oxi. Você já tinha falado, Agora pra Elvis, a primeira dica. Oferta. Oferta, passa? Passa. Passa não. Vai, Jéssica, oferta, primeira dica. Segunda dica. Ovelha. Oferta, ovelha.
Oferta ovelha, oferta ovelha, oferta ovelha. Moço, rapaz, oferta ovelha. Davi. Não. Terceira pra Elvis agora. Meu Deus do céu. Homicídio. Ih. Abel. Ah! Graças a Deus. Mas claro que isso aqui não é uma competição, né, irmãos? Sim, não se trata de uma competição, não se trata... É apenas uma brincadeira para a gente poder trazer para vocês, ilustrar para vocês alguns relacionados ao tema, alguns heróis, alguns personagens bíblicos. Sim. Que foi uma bomba nuclear na sua época, né? Foi uma bomba nuclear na sua época. Então, Jesus é o Senhor. Chegou a hora das pepitas da semana. Selecionamos aqui alguns hinos e também 2 capítulos em especial que tratam sobre o tema, que é justamente o que nós falamos aqui, que é a bomba nuclear, que é a igreja, né? Esse poder que a igreja exerce na nossa vida. O primeiro hino é o 397. Ele fala muito sobre a igreja, né? Ele é muito precioso. E também outro hino que está em hinos novos no nosso cenário digital e também os irmãos sempre cantam nas reuniões, que é a igreja, outra dimensão, muito bom também. E os 2 capítulos que nós citamos aqui no nosso bate-papo, que é Mateus capítulo 16, lê na íntegra, lê todo um contexto ali, o Senhor falando da igreja, e o capítulo 2 de Atos, que também é fantástico, tá bom? Confira aí. Eu trouxe como minha pepita um hino que eu desfruto muito, que fala assim: a igreja é meu lar, nunca mais vou vagar, foi aqui que encontrei o meu lar, seu lar Deus me fez, Satanás não tem vez, Deus expressa sua glória em seu lar, a igreja é meu lar. Essa é a minha pepita. Amém. Você que nos assiste nesse momento, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui embaixo, beleza? Curta também aqui o Sandália no Pé, encaminhe, compartilhe para quem você quiser. Nós vamos preparar também aqui, que Gerson e eu que participamos desse bate-papo, uma playlist que vai estar no Spotify também, tá bom? Jesus é o Senhor. Gerson, meu irmão, muito obrigado por você estar aqui nessa tarde gravando esse Tira Sandália. Foi muito bom, foi muito rico, graças a Deus. Certo? Graças a Deus. Obrigado, irmão, pela sua vida. Viu? Que o Senhor seja contigo. Tá bom? Um abraço. Ô Elvis, um abraço a você também. Eu que agradeço essa oportunidade. Que os nossos ouvintes possam ter ganho, né? Mais de Cristo. Que os nossos amigos, aqueles que ainda não conhecem a igreja, vá diante de Deus, ore ao Senhor, pede ao Senhor para mostrar-lhe a igreja. A igreja é algo que pode nos mudar, como falamos, né, Elvis? Verdade. A igreja, verdade. ela tem esse poder de nos mudar, de nos transformar. Amém. Eu preciso abrir Isso o meu mesmo. coração. Eu preciso Amém. abrir o meu coração para que o Senhor nos mostre a igreja. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. Amém. Até a próxima. Amém. E nosso muito obrigado a você que nos assistiu, que reservou um tempo aí do seu dia para nos assistir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e tudo que você fizer seja bem sucedido. Amém? Até semana que vem, viu, galera? Tchau, tchau.